Fala, meu povo, beleza? Léo aqui e seja bem-vindo à minha biblioteca. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre livros de fantasia. Mas primeiro, queria só contar uma história muito rápida para vocês, tá? Em algum momento, quando eu estava na faculdade, eu resolvi que eu queria ler mais livros, né? E a primeira coisa que eu fiz quando eu queria ler livros mais técnicos, ler mais, foi entrar na biblioteca, pegar um monte de livro de sociologia, filosofia, que eram os assuntos que me interessavam, levar para casa, começar a ler. Aí o que eu descobri é que essa não era uma forma muito legal de começar a leitura, principalmente para alguém que não estava acostumado a ler livros mais densos e não estava com ritmo de leitura bom. Então larguei e depois de um tempo ali fui pegando alguns livros diferentes. O que eu fiz foi depois ir a outra biblioteca, comecei a pegar alguns livros de fantasia, alguns livros de não ficção, alguns livros técnicos, e aí eu comecei a engrenar na leitura e pegar ritmo. Foi aí que eu percebi que essa era a melhor forma de começar a ler. Então eu comecei a pegar livros que me interessavam, que eu gostava e que eu conseguia ler, até eu conseguir um ritmo melhor e chegar onde eu estou hoje, de ler dezenas de livros por ano, de conseguir ler livros mais densos, alguns clássicos, e a ter esse ritmo mais maduro de leitura. Então, queria começar esse vídeo para você que acha que talvez fantasia não seja um tipo de livro que vale a pena ler ou que é perda de tempo. Nenhuma leitura é perda de tempo e livros de fantasia são incríveis, tanto pelas histórias, pelo prazer da leitura e também porque eles podem te dar o ritmo de leitura para que depois você consiga evoluir para outros livros e para que você tenha um hábito de leitura ali que você consiga ler com consistência. Então, primeira coisa, tirem esse preconceito sobre livros de fantasia, é muito bacana, vale muito a pena e ajuda você a relaxar. Isso é uma ótima porta de entrada para esse mundo dos livros, tá? Bom, vamos para o vídeo agora, tá? Para começar essa lista, uma listona aqui de 10 livros, tá? Muitos são tem continuações, então vocês vão ver que são vários livros ali, às vezes da mesma série, mas eu vou falar um pouquinho sobre eles, tá? Para começar, vou começar com a Artilharia Pesada. Esses três aqui, Trilogia dos Espinhos, é um dos livros que eu mais gostei de ler. Se você gosta de livro de aventura, fantasia com bastante emoção, violência, coisas inesperadas e assim, um anti-herói como protagonista, esse aqui é um livro sensacional. Ele conta a história de um órfão que resolve vingar a morte dos pais e ele era herdeiro, ele era um nobre, né, herdeiro de várias terras ali, mas o que ele faz é ir pra rua mesmo. Se envolve com uma gangue, monta uma gangue ali, comete vários crimes, super violento, anti-herói mesmo, e ele vai nessa sede de vingança por 3 livros. É incrível, é uma leitura muito gostosa. O último livro, eu acho que tem umas 500 páginas, você lê num piscar de olho, nem dá pra ver, porque é muito rápido, é muito gostosa essa leitura. Então vale muito a pena. Trilogia dos Espinhos, então tem o Prince of Thorns, depois tem o King of Thorns e, por último, o Emperor of Thorns. Vale muito a pena, da Dark Side, então capa dura, edição lindíssima, muito legal esse livro. Se você gosta de uma coisa bem acelerada, com bastante violência e várias estratégias inesperadas para ganhar algumas batalhas, e várias delas bem sujas, tá? Muito legal essa leitura, foge um pouquinho do protagonista que joga sempre limpo. Esse aqui é o oposto. Muito legal esses livros, adoro essa trilogia. Bom, em segundo lugar é uma série que está em andamento. Trouxe mais 3 livros aqui, que os livros da Sarah J. Maas, ela é bem famosa, que é o Trono de Vidro. Então o Trono de Vidro são 8 livros. Quando eu comprei o primeiro, eu não sabia, porque eu comprei uma edição diferente, que era a edição separada, então eu comecei pelo Trono de Vidro, que inclusive eu descobri que é o segundo, apesar de que você pode começar por ele, tá? Então, eu li o 1, 2 e o 3 já. Então eu já li o Trono de Vidro, já li A Lâmina da Assassina e A Coroa da Meia-Noite. Muito bacana também. Também é um pouco diferente, ele lembra um pouco Prince of Thorns, com menos violência e mais romance. Então, a protagonista é uma assassina, ela também não joga muito limpo, afinal ela é uma assassina, então ela ganha vida matando pessoas.
mas é aquela assassina que, por exemplo, não mata mulheres e crianças, né? Então, é bem legal, mas ele é um pouco mais jovem que o Prince of Thorns. Então, tem bastante romance, tem historinha de amor, intriga de amor, mas ainda assim, as histórias são bem legais. As descrições de lutas também são muito legais, tem vários momentos inesperados. E eu confesso que o primeiro tem uma cena chocante ali que assim, foi desconcertante. Foi, apesar de não sei se era previsível, mas pra mim não foi. Cara, valeu muito a pena. Então tá em andamento ainda, faltam mais 5 livros, tá? Então vai até o 8. Mas tá valendo muito a pena. É mais leve que o Prince of Thorns, mas é muito legal também, tá? Bom, e continuando aqui, eu tenho o Cavaleiro dos Sete Reinos. Se você já assistiu ou leu Game of Thrones, isso aqui é uma história paralela, tá? Então, ela se passa antes dos acontecimentos de Game of Thrones, conta a história do Dunk, do Egg. É um cavaleiro com o seu escudeiro viajando por várias aventuras ali ao redor dos Sete Reinos, tá? Achei muito legal, eu gostei muito da história, eu confesso que eu não li Game of Thrones, mas eu assisti toda a série. Eu achei muito legal, é um livro de um volume único, eu gosto muito de livros assim, onde você tem em um livro a história, não precisa ficar na sequência, né, porque como eu passei por alguns outros exemplos aqui, né, 8 livros, então às vezes é pesado ficar comprando 8 livros na mesma história há muito tempo, apesar de serem acontecimentos diferentes. Então, vale a pena, eu classifico isso aqui como um spin-off, né, então é o mesmo mundo, mas é uma história paralela ali, que você não precisa conhecer para entender a série e vice-versa, mas lógico que fica mais bacana se você estiver ambientado com o mundo ali, mas vale super a pena, é muito legal, muito gostosa essa história, tá? O George escreve muito bem mesmo. Um outro livro, esse aqui provavelmente muito poucos de vocês vão conhecer, se é que alguém vai conhecer, é A Companhia Negra, do Glenn Cook. Esse livro, eu sempre falo que ele daria para mestrar um RPG. Então esse livro, se você já mestra RPG, joga RPG de mesa, gosta de RPG, é muito legal. É a história de uma companhia que está num mundo onde tem alguns seres mais fortes ali, e eles são envolvidos ali como mercenários em algumas batalhas ali. E é muito legal porque tem magia, mas é aquela magia muito pé no chão. Então a gente vê alguns filmes, séries, tem aquela magia onde a pessoa simplesmente faz lá e tá com uma bola de fogo, e tem aquela magia onde realmente as pessoas precisam se concentrar, que elas precisam conjurar, ler todas as palavras. Então esse é o tipo de magia mais pé no chão e é muito legal esse livro. Como eu falei, se você curte RPG, D&D, essas coisas, vai nesse livro aqui que vale muito a pena. Se eu não me engano, tem mais livros dessa série, eu só comprei esse, mas eu gostei muito. A história tem, entre aspas, uma acabativa, então você não vai ficar perdido do tipo, preciso comprar o próximo, mas faz muito tempo que eu li, mas eu lembro que eu gostei muito desse livro. E sempre que eu penso em RPG, eu falo assim, isso aqui daria pra mestrar um RPG baseado nesse livro. Achei muito legal, tá? O sistema de magia é muito bacana. E agora, eu deixei por último o que é, pra mim, a obra-prima de fantasia, melhor livro de fantasia que eu já li, melhores livros, porque são 2, né? Ainda falta o terceiro, que ainda não saiu. Você já deve ter ouvido falar desse livro, se não ouviu, para tudo que você está fazendo e vai ler. Eu estou falando do Nome do Vento, a crônica do Matador de Rei. Então são 2 livros, O Temor do Sábio e O Nome do Vento. O Nome do Vento é mais famoso. Existe um terceiro livro para ser escrito ainda. O Patrick Rothfuss está que nem o George R. R. Martin para escrever o último livro, não escreve nunca. Tem fórum, um monte de gente cobrando, sempre enchendo o saco dele. Esse livro é simplesmente lindo. Ele tem tudo. Ele tem um sistema de magia muito pé no chão, como se magia pudesse ser pé no chão, mas como eu falei, mesmo estilo, ali mais pé no chão do que a Companhia Negra. Então para você fazer magia, na verdade você precisa de elementos, então por exemplo você precisa de materiais, é mais parecido com uma alquimia do que uma magia. Chamo o Nome do Vento porque, para quem conhece um pouquinho dos sistemas de
de D&D, da vida, RPG, saber o nome de alguma coisa, nomear as coisas, faz com que você tenha poder sobre elas. Então, saber o nome de verdade de um mago faz também com que você, por exemplo, perfure a barreira dele, consiga atingir mais fácil um outro mago. O nome do vento vai nessa mesma linha. Então, se você souber o nome do vento, você consegue domar o vento, assim como outros elementos. É a história do Kvothe, ele conta a história, que é muito legal, né? Então a história é a partir da perspectiva dele. Ele fazia parte de uma trupe, viajava, cantava, a família dele é assassinada e ele quer entender o que aconteceu e quer correr atrás de vingança contra o, se eu não me engano, Chandrian. Ele vai estudar, ele vai para uma universidade estudar magia e ele viaja terras, ele precisa ganhar dinheiro, é tipo vida de universitário, precisa ganhar dinheiro para pagar as coisas da faculdade. Ele sofre porque ele é pobre lá, conhece pessoas ao redor do mundo, aprende diversas habilidades com pessoas diferentes em diferentes partes do mundo. É simplesmente lindo, é até difícil de descrever esse livro porque a leitura é muito gostosa, é muito fácil. O segundo livro tem o quê? Mais de 800 páginas, 900 páginas, e acho que li em menos de uma semana isso aqui, para não falar que eu li em 2 dias, de tão tranquilo que é de ler. É incrível, é muito bem descrito, o mundo é muito bem criado. As pessoas que eu conheço que leram esse livro sempre falam que esse é o melhor livro de fantasia. E então fica aqui, desse vídeo todo, se você falar assim, eu só vou pegar um livro para ler, O Nome do Vento, por favor, gente, não passem a vida de vocês sem experienciar essa leitura. É incrível, tem de tudo aqui. Então tem descrição, tem música, tem romance, tem treta. É um livro realmente muito bem escrito, uma leitura muito gostosa, muito detalhado, lugares muito ricos de paisagens ali, de cultura. Então, esse é um livro que eu recomendo de olhos fechados. Todo mundo pergunta, Léo, eu quero ler uma fantasia. O Nome do Vento. Em segundo lugar, eu recomendo a trilogia dos Espinhos, que também é muito bacana, gosto muito, já li. Eu não tenho costume de reler livros, a não ser o Alquimista, do Paulo Coelho, que é meu livro favorito, mas eu já reli O Nome do Vento, eu já reli Prince of Thorns, então, que é a trilogia dos Espinhos. Então são livros que eu consegui parar para reler de tão bons que eram. Então vale muito, muito, muito a pena, tá? Então, recapitulando, a gente falou um pouquinho de O Nome do Vento, falamos do Trono de Vidro, falamos do Trono de Espinhos, falamos da Companhia Negra, falamos de O Cavaleiro dos Sete Reinos. São ótimos livros de fantasia, são livros que são muito gostosos de ler. É muito bom para dar aquela espairecida, sabe? Você tá, às vezes, muito em leituras técnicas, leituras densas. Então, para quebrar um pouco esse ritmo, assim, vale muito a pena. E se você ainda não tem o costume de ler, não tem o hábito de leitura, começa por isso aqui. Começa por isso aqui que eu tenho certeza que você vai se encantar com as leituras e não vai querer parar mais de ler. Foi assim comigo, acredito que possa ser o caso de vocês, tá? Bom, gente, o que eu tinha para trazer hoje eram esses livros, então foram 10 livros de fantasia aqui para vocês, uma listona, dá para ler o resto do ano fantasia. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um comentário, deixar uma curtida, ativa o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo aqui no canal, tá? Comenta o que vocês querem ver, comenta o que vocês estão sentindo falta. Isso aqui é para ser um diálogo, é para ser uma conversa. Eu tô aqui para escutar vocês e entregar o melhor conteúdo relacionado com livros, tá? Obrigado, gente, e até a próxima quarta-feira, beleza? Valeu!